comigo no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 22. Aleluia. Hebreus 7, 22. Quem está pronto diz amém. Glória a Deus. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia, louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, Pai, por estarmos aqui reunidos na Tua presença, buscando mais de Ti. Muito obrigado por cada irmão e irmã aqui presente. Ó Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti agora, para que Tu venhas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ministrar no coração de cada um de nós. Revela, Senhor, a nós a Tua palavra, do Teu coração, do Teu trono, Senhor, essa noite. Pai, nós repreendemos todo impedimento, toda distração, ó Senhor, e profetizamos, Pai, que a Tua verdade será revelada em nossas vidas. Pai, eu te peço a Tua graça e misericórdia na minha vida, que eu seja um canal, Senhor, conforme a Tua vontade, para falar aquilo, Senhor, apenas aquilo que o Senhor deseja e o Senhor revela para a Sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas em adoração a Ele. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos está revelando a respeito do sacrifício de Jesus, a obra que Ele realizou nas nossas vidas, para o mundo, para a humanidade toda. E eu gostaria de com vocês viajar um pouco no tempo, para a gente entender, para nós entendermos como que isso tudo começou, o porquê desse sacrifício, toda essa história que Jesus realizou, e essa diferença que a própria palavra faz entre Jesus e os sumos sacerdotes do povo judeu do Antigo Testamento e até do tempo onde Jesus vivia. E para a gente entender tudo isso, melhora um pouco essa parte, nós voltamos na origem de tudo, na origem do pecado, lá no Jardim do Éden, quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, aquele lugar tão abençoado, para eles poderem desfrutar de tantas coisas. Ele instituiu uma lei, Ele deu a eles uma ordem, Ele proibiu que eles comessem de 2 frutos, de 2 árvores. E aí, no momento em que, através do engano da serpente com Eva, e também depois com Adão, eles desobedeceram a Deus, e ali entrou o pecado no mundo. Ali entrou, através dessa desobediência, e foi onde aconteceu a morte espiritual. Porque Deus falou: certamente vocês morrerão. E eles permaneceram vivos fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Eles permaneceram vivos
na natureza, naturalmente. E aí, por causa dessa morte espiritual, foi que tudo começou, essa questão de sacrifício. E nós vemos na palavra o que acontece lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, onde depois que Adão e Eva sentiram vergonha, porque eles tomaram o conhecimento do bem e do mal. E quando Adão percebeu que Deus estava por ali presente, começou a chamar: Adão, Adão. Adão sentiu medo e vergonha, porque ele estava nu. E eles se cobriram com folhas de figueira, para esconder a nudez. E diz o texto que, em seguida, depois que Deus falou com eles, castigou, mostrou para eles tudo o que ia acontecer em consequência do pecado, Deus fez para eles roupas de pele de animal. E nesse momento foi que aconteceu o primeiro derramamento de sangue na criação, porque foi necessário Deus sacrificar animais, para que pudesse com a pele desses animais fazer roupa para Adão e Eva, que serviria para quê? Para cobrir a vergonha deles, cobrir o erro que eles cometeram, cobrir o pecado. E aí nós vemos então a origem dos sacrifícios. O sacrifício primeiro foi esse, e desde então o sacrifício se torna algo corriqueiro na vida do povo de Deus, no povo judeu. E eles começam então, em decorrência dos pecados, acontece que eles estão em todo momento precisando fazer sacrifícios para que pudessem ser perdoados, sacrifícios para serem perdoados, porque através do derramamento do sangue, diz a palavra em Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há perdão. Então por causa disso o perdão, ele começa a acontecer através desses sacrifícios. E depois Deus vai instituindo sacerdotes, o tabernáculo. Antes mesmo tinha, desde a época de Abraão, ele já fazia sacrifícios para poder acontecer a expiação dos pecados. E isso tudo vem então com a história sendo trazido até chegarmos no tempo de Jesus, onde um pouco depois foi escrito esse livro, essa carta de Hebreus, do qual nós não temos conhecimento quem é o escritor dessa carta, mas temos a plena convicção que foi inspirado por Deus para nos trazer essa revelação maravilhosa, gloriosa, através da soberania, revelando a soberania de Jesus. É isso que nós vemos nesse texto, nessas comparações todas. Então nós vemos que o sacrifício, ele se tornou então esse derramamento de sangue para perdão dos pecados. Tudo por causa do que aconteceu com Adão e Eva e da primeira roupa que foi feita através desse sacrifício. E esse sacrifício, ele se torna algo, não que se torna algo, mas ele já começa dessa maneira como algo efêmero, algo que é muito breve, algo que é terreno, que ele tem a capacidade de solucionar esse problema por um curto período. É por isso que dia após dia o sacerdote tinha que fazer sacrifícios. E nós vemos então na história que surge a palavra propiciação, onde eles faziam sacrifícios para propiciação dos pecados. E a palavra propiciação significa a remoção da ira mediante a oferta de algum presente. Ou seja, aqueles sacrifícios se tornavam como presentes para Deus. Você escolhe lá, como o pastor Marcos falou muito bem, quando Abel escolheu a sua oferta para Deus, ele escolheu a ovelha mais bonita, mais gorda, mais forte. E desde daquele tempo sempre foi assim, os sacrifícios, Deus ele pedia: não me façam sacrifícios de animais aleijados, animais doentes, animais imperfeitos. Ele queria o melhor. Então eles sempre escolhiam o melhor como uma forma de presente para Deus. Deus, eu falhei, eu errei, eu pequei, eu maltratei a minha esposa, maltratei o meu irmão, então está aqui, escolhi essa ovelha, a ovelha mais bonita do meu rebanho, estou oferecendo a Ti como uma oferta pelo meu pecado, para propiciação. Para quê?
para remover, para anular a ira de Deus sobre aquela pessoa que cometeu o pecado. A propiciação significa isso. E essa palavra ela veio do termo que era usado na época. Veja bem, era um ato presente na política internacional no Oriente Antigo. Quando um rei de alguma nação, para se manter seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte, era um gesto destinado a cultivar boas relações. Ou seja, eu sou um rei de um império pequeno, e eu tenho um vizinho que é um império muito maior que o meu, o exército dele é 10 vezes maior que o meu, então eu faço propiciação com ele, eu entrego ofertas, eu entrego presentes, para que a gente mantenha um bom relacionamento, e assim eu remova aquela possível ira dele contra mim, evitando que é um ataque. E é a mesma coisa que começa a acontecer na história, os sacrifícios, as pessoas vão, oferecem uma oferta pelo pecado, para que a ira de Deus seja removida diante do pecado, porque Deus ele odeia o pecado, Deus não ama o mal, Deus ele odeia o mal, ele odeia o pecado, e ele sente uma tremenda frustração quando ele vê qualquer um de nós pecando. Mas aí, até esse momento da história nós estamos vendo o quê? Que esses sacrifícios, eles são temporários. Dia após dia o sacerdote tem que ir lá, ele vai e sacrifica. Amanhã o que acontece? O povo peca de novo, nós temos que voltar lá e sacrificar de novo. E aí nós vemos que também acontecia o sacrifício anual, na época que já tem o tabernáculo. Uma vez por ano eles iam até o Santo dos Santos para fazer a remoção de todo o pecado. Mesmo assim, uma vez por ano, dia após dia, esse sacrifício desses sumos sacerdotes nunca foi suficiente. A palavra de Deus ainda diz em Hebreus 10:11: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Vejam, esses sacrifícios, eles conseguiam o quê? Remover a ira, porque eles cobriam o pecado, mas eles não removiam o pecado. Eles nunca foram suficientes, não tinham esse poder de remover o pecado. Glória a Deus, aleluia. E aí que nós vamos entendendo a obra maravilhosa que Deus desde o princípio já determinou e já havia realizado para solucionar esse problema do pecado nas nossas vidas, o problema do pecado na humanidade. A palavra até diz no versículo 3 do capítulo 10 de Hebreus: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Esse sacrifício anual no Santo dos Santos era como uma recordação, para eles, o quê? Se lembrarem, se humilharem perante Deus. Olha só, nós somos tão pecadores, nós nos lembramos de todas essas falhas que cometemos no ano, e nós temos que fazer esses sacrifícios para remover essa ira. Mas era uma coisa constante, constante, constante na história do povo judeu. Mas glória a Deus, porque é aí que nós chegamos, na obra realizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, o próprio Deus, que Ele desde o princípio planejou. Por quê? Porque Ele é o sumo sacerdote celestial, é o que diz a palavra de Deus. Eu gostaria de ler com vocês também Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. E no versículo 23 do capítulo 9: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios,
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor a sua maravilhosa palavra. Glória a Deus. Aqui nós vemos essa tremenda revelação do que foi que o Senhor Jesus realizou. Diz aqui que Ele não entrou de um tabernáculo feito por mãos humanas, como todos os outros sumos sacerdotes faziam. Nós todos sabemos, a morte de Jesus não foi dentro do tabernáculo, Ele morreu na cruz do Calvário, lá naquele monte. Ele não estava dentro de um tabernáculo construído por mãos humanas. Ele não estava dentro do templo de Jerusalém daquela época, onde Ele foi muitas vezes pregar, mas o seu sacrifício aconteceu ali naquela cruz. E aí nós vemos o que? Aquela cruz era onde Ele estava morrendo aqui no nosso mundo, aqui na terra, mas a palavra de Deus revela o que aconteceu no mundo espiritual naquele momento. O Senhor Jesus, ao morrer ali naquela cruz, Ele foi para esse tabernáculo celestial, onde diz a palavra, foi lá nos céus que Ele realizou a mesma obra que os sumos sacerdotes realizavam no tabernáculo terreno. Ele realizou lá no tabernáculo celestial, para resolver de uma vez por todas esses nossos problemas. De uma vez por todas Ele fez esse sacrifício para tirar, remover o pecado do mundo, das nossas vidas. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E essa palavra, para entendermos um pouco melhor o que estava acontecendo, é necessário nós entendermos o que? Deus, Ele criou a terra, amém? Ele criou o universo, e Ele também criou o tempo, o cronos, a cronologia, onde nós vivemos, minuto, segundo, hora, dias, semanas, meses, anos. Deus, Ele criou isso tudo e nos colocou dentro disso. Isso faz parte da criação de Deus. Mas o próprio Deus, a Trindade, Ele habita em outra esfera, da qual nós chamamos o que? O mundo espiritual, ou também podemos chamar de eternidade. Eu ouvi essa semana uma definição para eternidade, que eu achei bem interessante. Eternidade é a ausência de tempo, que é uma das coisas mais difíceis para a gente entender. Eternidade é o quê? É aquilo que não tem começo nem fim, é aquilo onde nós viveremos com Deus, depois que o Senhor Jesus voltar, para nos buscar, para nos dar a vida eterna. E por que a eternidade é isso? Não tem começo nem fim. Porque a eternidade é a ausência de tempo. É onde Deus existe. Por isso que a gente, às vezes, para o nosso entendimento, a nossa mente, a gente fica, mas como que Deus surgiu? Como que Deus começou? Não, Ele é que começou o tempo. É diferente. Deus não tem começo porque Ele vive na eternidade onde não existe tempo. Para nós é uma coisa meio complicada de entender.
Mas essa obra que o Senhor Jesus realizou, Ele realizou nesse ambiente espiritual, Ele realizou lá no céu, Ele realizou na eternidade. É por isso que a obra do Senhor Jesus, ela é suficiente uma única vez, porque Ele não realizou como os sumos sacerdotes que realizavam numa segunda-feira, e depois realizavam numa terça-feira, e depois realizavam numa quarta-feira. Ele realizou na eternidade, um lugar infinitamente superior à realidade que nós existimos, à realidade que nós entendemos. E essa obra realizada na eternidade, ela demonstra o quê? Que ela é uma obra, se nós tentarmos trazer para o nosso entendimento de tempo, é como se ela estivesse acontecendo todos os dias da nossa vida. A obra que o Senhor Jesus realizou, Ele realizou no passado, Ele realiza no presente, e Ele vai continuar realizando no futuro, porque ela não está no Cronos, ela está na eternidade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu vejo que aquilo que aconteceu quando Ele morreu na cruz, aquele terremoto, foi a expressão física, terrena, de tudo que estava acontecendo no mundo espiritual. De repente o véu se rasgou, porque não havia mais necessidade, não havia mais separação entre nós e Deus, porque Ele realizou lá no tabernáculo superior, no tabernáculo celestial, e aquilo que Ele realizou lá, foi transferido aqui para a terra. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Esse livro de Hebreus, ele fala muito sobre essa soberania. É interessante nós observarmos isso. Ele compara Jesus com outros sumos sacerdotes. Jesus, ele é infinitamente superior, é algo que não se compara, é algo que não tem para nós querer comparar, é outra realidade. E é isso que o Senhor Jesus fez por mim e por você, essa obra que Ele realizou na eternidade. A palavra diz que Ele veio tirar, essa palavra, ela pode ser traduzida também como carregar, porque foi isso que Ele realizou, Ele carregou sobre si. A própria palavra diz também, Isaías, isso, que Ele carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. E com isso, Ele fez o quê? Ele removeu, Ele tirou o pecado, aquilo que o sacrifício do sumo sacerdote não conseguia fazer, apenas cobria. Mas a obra do Senhor Jesus foi para tirar o pecado. Glória a Deus. Essa foi a sua primeira vinda, a sua primeira aparição aqui na terra. E a palavra de Deus fala, Hebreus 10:18, a respeito disso que Jesus realizou, confirma a eficácia da obra dele, dizendo no versículo 18 do capítulo 10, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Ou seja, os pecados que eu e você cometemos, se nós nos arrependemos e aceitamos e cremos na obra que o Senhor Jesus realizou, não há necessidade de mais nenhum outro tipo de sacrifício. O sacrifício de Jesus foi único e suficiente para cobrir e para nos perdoar de todos os pecados. Por quê? Porque Ele não foi um sacrifício terreno, Ele foi um sacrifício celestial para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus, aleluia. E agora, diante de tudo isso, diante dessa obra que Jesus realizou, o que resta para nós? Diz a palavra, nós precisamos crer. A segunda vez que Jesus voltar, vai ser para trazer salvação aos que o aguardam. Nós precisamos aguardar por essa segunda vinda do Senhor Jesus. Nós precisamos crer nessa obra que Ele realizou. E uma evidência de que nós cremos e aguardamos a sua volta, está lá em Hebreus 10, no versículo 26, que eu gostaria de ler. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, quer dizer o quê?
quer dizer você não se importar e não ter temor a Deus em errar. Isso é o que? É evidência da ausência do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então se você tem o Espírito Santo, você tem Ele todo dia na tua vida para te orientar. Quando vem uma tentação, o Espírito Santo fala primeiro no seu ouvido: cuidado, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Existe aquela ilustração de que, porque existe dentro de nós, sempre vai existir, até que Jesus venha para nos trazer essa salvação, existe a briga, a luta da carne contra o espírito. Existe a ilustração de que como se fossem dois cachorros brigando, e aquele que você alimenta mais é o que vai vencer a luta. É por isso que nós devemos estar constantemente nos alimentando espiritualmente e enfraquecendo a carne. É por isso que nós fazemos jejum, é por isso que nós oramos, é por isso que nós vemos a igreja, é por isso que nós nos congregamos e nos fortalecemos uns aos outros, é por isso que nós temos comunhão, é por isso que nós buscamos a Deus muito, porque nós queremos fortalecer o espírito e enfraquecer a carne dentro de nós. E assim nós vamos concretizar isso. Nós não vamos continuar pecando deliberadamente, pecando intencionalmente. Muitas vezes pessoas pecam conscientemente. Isso é pecar deliberadamente. Isso nós jamais podemos fazer. Nós precisamos de temor, e Deus está derramando através do Espírito Santo, através do avivamento, mais temor na igreja. Tenho certeza que o Espírito Santo já está falando no coração de cada um aqui. Às vezes aquele pecadinho, que a gente chama de pecadinho, que você vai alimentando e vai crescendo, ou que às vezes você nem deixa ele crescer, mas só de você estar pecando, esse pecadinho, sabendo do que você está fazendo, você está pecando deliberadamente. E isso significa o quê? Significa você rejeitar o sacrifício que Jesus fez por você. Por isso que a palavra diz: já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, aquele sacrifício que foi feito por você, não aqui na terra, mas no céu, você está rejeitando. E aí não vai ter outro sacrifício suficiente para resolver essa situação. Pecar deliberadamente é isso, é rejeitar. E nós jamais podemos fazer isso, porque o sacrifício de Jesus é a demonstração maior do amor de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Que cada um possamos ser cheios do Espírito Santo aqui nessa noite. Eu profetizo muito do Espírito Santo na vida de todos vocês aqui, jovens, adultos, crianças, idosos, para que a nossa comunhão com Ele seja suficiente para em todo o tempo nos repreender quando estamos nos desviando do caminho do Senhor, para caminharmos conforme a palavra de Deus nos orienta, para agradarmos a Deus, procurarmos agradar a Deus. Jesus fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, é o que me ama. Quem ama o Senhor Jesus aqui? Glória a Deus. Que sejamos uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, que foge da aparência do mal e do pecado. E Hebreus, nesse mesmo capítulo 10, ele nos orienta então. O que nós precisamos fazer? Versículo 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Ele prometeu? A salvação, a vida eterna. Pois em breve, muito em breve, aleluia, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, aleluia.
Glória a Deus. Eu vou convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A obra da redenção. Redenção é o quê? É quando escravos, eles tinham o seu preço pago para que eles fossem libertos da escravidão. É o que o Senhor Jesus fez por todos nós. Ele nos comprou com o seu sangue e nos garantiu a redenção, ou seja, a nossa liberdade do pecado e do mal. E é por isso que nós devemos crer nessa obra maravilhosa que o Senhor Jesus fez, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes eu ouço pessoas falando: não se prega mais sobre salvação, não se prega mais sobre a vinda do Senhor Jesus. E isso me incomoda, porque como que pode isso? E principalmente a gente ouve isso dos mais velhos, né? Como a geração da minha mãe, geração de pessoas até mais velhas do que ela. Não estou dizendo que ela é velha. Não vem querer pôr minha mãe, eu contra a minha mãe não, hein? Repreenda, isso é inimigo. Quero ver ninguém, se alguém for falar, você repreende. Eu amo minha mãe, amém? Só estou mostrando que é a geração. E eles falam, eu fico até assim, puxa, eu queria ter vivido antes, eu queria ter experimentado isso. Meu avô, pregador, puxa, como eu ouço falar do meu avô, como era usado por Deus, aleluia, aquela paixão. Hoje minha tia Zíbia falou para mim, ele só pregava salvação, glória a Deus. Isso me incomoda, porque eu falei, não, eu repreendo, aqui na igreja central, ninguém vai poder falar isso. Vocês ficaram tristes? Aqui na igreja central eu não quero jamais. Eu quero que quando você ouvir alguém falar de outra igreja, você vai falar: na minha igreja não. Não, na igreja central não é assim. A gente ouve falar da salvação, a gente sabe, a gente entende que a gente não está aqui na terra para acumular riqueza aqui na terra. A gente está aqui para ser abençoado e ser um canal de bênção na vida do nosso irmão, para que Deus abençoe e a gente compre agasalho para dar para quem não tem. Porque a nossa vida, o nosso foco não está aqui, está na vida eterna, está na salvação. E eu quero isso para todos vocês aqui. Eu quero que em nome de Jesus essa verdade esteja no nosso coração. O pastor Atílio compartilhou conosco aqui no curso de voluntários, que ele percebeu que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de falar: o que é salvação? Eu falei: misericórdia, isso não pode. Como que a gente não sabe o que é salvação? Essa palavra eu creio que deu para entender muito bem o que aconteceu, desde lá do pecado, até a obra redentora do Senhor Jesus, para tirar o pecado na primeira vinda e na segunda nos trazer a salvação. Em nome de Jesus, nós estamos no novo tempo. Deus tem derramado avivamento. Deus me confrontou de algo que eu acreditava, porque eu achava que o avivamento ia chegar, porque ia chegar o avivamento e pum, a gente ia voltar, Jesus ia voltar e a igreja ia subir. Mas Deus falou para mim: o avivamento não é o fim, mas é o começo do fim. É quando a minha igreja vai estar poderosa, cheia do Espírito Santo, o poder do alto, para ela realizar as mesmas obras, ou maiores ainda, do que eu, Jesus Cristo, realizei. É por isso que nós buscamos ser o mais parecido possível com a igreja de Atos, que era a igreja que vivia com esse poder e ousadia, e pregava e orava, e enfermos eram curados, para a glória de Deus. Na quarta-feira passada nós estivemos aqui, chamei quem estava com dor, todo mundo que veio aqui na frente saiu sem dor, para a glória de Deus, porque esse poder chegou para as nossas vidas hoje, e a gente está começando agora o começo do fim, para viver de maneira poderosa como o Senhor Jesus deseja. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de dar oportunidade aqui nessa noite. Eu quero perguntar se tem alguém aqui
presente, que você sentiu o Espírito Santo falando com você, você está sentindo algo dentro de você, talvez antes de você chegar, você já estava com algum sentimento dentro de você, que algo novo precisava acontecer hoje na tua vida. Você saiu de casa, e esse algo novo é você crer nessa obra que o Senhor Jesus realizou por você, não aqui na terra, mas no ambiente espiritual. Ele realizou sim a sua morte aqui na cruz, mas isso significou algo muito maior, que foi a entrada dele no tabernáculo celestial, oferecendo esse sacrifício único, porque ele te ama. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que deseja declarar, assumir perante o Senhor Jesus essa noite, que você o reconhece como Salvador da sua vida, que você crê nessa obra que Ele realizou, e você quer hoje declarar, entregar a sua vida para Ele de uma vez por todas, assim como o que Ele realizou por você. Se tem alguém, levante a sua mão no seu lugar. Eu quero orar pela sua vida, para que seja hoje esse início, essa vida espiritual, você nascer de novo, que é o que significa isso, é dar fim à nossa morte espiritual que começou com Adão. Aleluia. Então se tem alguém aqui, talvez você já até tenha caminhado com o Senhor Jesus, já entregou a sua vida para Ele no passado, mas algumas coisas na sua vida te afastaram dEle, te afastaram, você praticou infelizmente coisas que desagradam a Deus, e você está aqui hoje para ouvir do Pai Celestial, que ainda há perdão para os seus pecados, perdão para os seus atos. Basta você se arrepender e se entregar novamente para Ele, para você participar dessa nova aliança que o Senhor Jesus Cristo realizou. Aleluia. Glória a Deus. A igreja em oração. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a sua vida para o Senhor, que deseja se arrepender do seu passado e começar algo novo com Ele hoje? Glória a Deus. Levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que está cansado de viver esse sacrifício todo dia, você se arrepende e você não consegue ter força para vencer o pecado, e você peca de novo, e você se arrepende, você quer hoje dar um basta, para fazer com que Jesus venha tirar o poder do mal e do pecado da tua vida, e você se entregar completamente para Ele hoje, no nome de Jesus. Levante a sua mão bem alta aí no seu lugar, para que eu possa ver. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levante bem alto para que eu possa diferenciar aí a sua vida, a sua mão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para todos vocês que levantaram a mão, venha aqui à frente, venha receber uma oração. Saia do seu lugar, não tenha vergonha, não se intimide. A igreja aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus por essas vidas. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.